Olá, você ligado na TV Câmara Mossoró, seja bem-vindo a mais um programa de legislação que hoje recebe representante dela, que é uma entidade que defende a sociedade, defende o cidadão, defende a legislação brasileira, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente a subseção Mossoró, que é presidida pelo advogado Candé Maia, que é o nosso convidado de hoje. Doutor Candé, seja bem-vindo a mais um programa de legislação. Obrigado, Regi, obrigado a todos que fazem a TV Câmara Mossoró e a você que está em casa para nos ouvir. É sempre uma honra estar aqui, estou sempre à disposição para debater temas relevantes e pertinentes à nossa ordem e à sociedade de Mossoró e da região oeste. Presidente, um tema que está em voga é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Cláudio Santos, recentemente deu uma declaração e vem reiterando essa declaração em favor da privatização da universidade, ou seja, tirá-la do patrimônio do Estado e transferi-la para a iniciativa privada. O senhor, como presidente da OAB, como vê essa ideia e essa proposta? Amigo Regi e ouvintes de casa, nós nos posicionamos logo na segunda-feira, quando o presidente do Tribunal de Justiça, né, ele, como presidente de um poder, ele não poderia dizer que está falando somente uma opinião dele. Como eu vi ontem no programa de rádio, ele dizia, eu estou só dando minha opinião. Como presidente de um dos poderes, ele não pode dar somente a opinião. A opinião dele tem muito peso. Inclusive, já ouvi deputados estaduais e um deputado federal falar também que concorda com a privatização da UERN, que aí eu falo em nome da instituição, a nossa OAB, e falo também meu nome pessoal, acha um absurdo esse pensamento. Eu que fui egresso da UERN, no programa de sábado da OAB, nós debatimos isso com o professor Lúcio Ney, e eu fui aluno da FURN, né? Cheguei a pagar mensalidades naquela fundação durante um ano. Depois a FURN se transformou em URN e muito próximo dessa transformação passou a ser o UERN e passou a ser gerida pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. Um absurdo o presidente do Tribunal de Justiça falar em terceirização, falar em privatização, falar em federalização. Primeiro ele disse que o Rio Grande do Norte e a UERN perdeu o espaço para federalizar. A solução agora é privatizar. Mas ele diz isso e ao mesmo tempo diz que é uma opinião dele, não é a opinião de um presidente do Tribunal de Justiça. É muito difícil ele fazer essa opinião sem que contagie os outros poderes com a opinião do presidente do Tribunal de Justiça. Afinal de contas, nós advogados, a população costuma dizer que nós estamos vivendo a era do judiciário. O judiciário está decidindo tudo, né? Então, vindo isso de um presidente do Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte, se fica com a pulga atrás da orelha. Mas seria interessante e importante, e acho que ontem o presidente do tribunal esteve em Mossoró, seria importante e interessante que ele conhecesse os reais números da nossa universidade. Ele falou que a universidade tinha um custo anual de 300 milhões. Os números não são esses, são bem menores, chega a 180, 190 milhões, mas 94% desse número são de servidores. Então, não haverá qualquer economia para o Estado do Rio Grande do Norte a função de privatizar, que não, ele usa o termo privatizar, mas na verdade a instituição UERN, como é uma autarquia do governo federal, do governo estadual, não pode ser privatizada, ela teria que ser fechada, né? É mais grave ainda, a UERN teria que ser fechada e transferir seus servidores para outro órgão do Estado. E mais ainda é perigoso, essa lei do fechamento, poderia vir um artigo nela que deixasse a critério do Estado demitir os seus servidores. Então, é uma coisa bem mais grave. Inclusive, eu discutia ontem com um colega que é do direito administrativo, como eu também sou, e nós falávamos sobre isso. O termo privatizar, ela não vai poder vender a UERN, ela não vai poder vender a UERN com todo o seu acervo, com tudo, ela vai poder acabar com a instituição UERN. Então, se acabar, como é que fica a situação dos servidores? Vão ser removidos para os outros órgãos do Estado que precisa? Talvez sim. Onde é que vai se aproveitar um professor doutor? Né? Vai se colocar ele para dar aula nas escolas de segundo grau, como o presidente do tribunal disse que o Estado é responsável até o segundo grau, a universidade é responsabilidade da União, então vamos colocar um professor doutor para dar aula
por exemplo, não desfazendo do colégio, mas no Abel Freire Coelho, para os alunos secundaristas, nós vamos pegar um professor mestre em ciências humanas para colocar ele para dar aula no Centro Educacional Eliseu Viana, para aluno de segundo grau. Não estou desfazendo do segundo grau, mas estou dizendo que ele vai subaproveitar professores doutores, que estamos aí mostrando que a UERN tem vários cursos de mestrado e doutorado, vários doutores no seu quadro e vários doutorandos para se enquadrar agora, já no final deste ano e no próximo ano. Então o senhor entende que não existe um lastro jurídico para a privatização da universidade? Na verdade, se torna complicado se falar em privatização nesse tipo de instituição, né? O que regula mesmo será o fechamento da instituição por legislativo, por uma lei. O executivo encaminhará, muito provavelmente, se for o caso, eu sei que não vai chegar aí, se Deus quiser, a UERN vai permanecer aí por mais 150 anos, 200 anos, se Deus quiser, nossos netos, nossos filhos irão dizer, olha, eu acompanhei a luta do Mossoró para manter a instituição UERN funcionando, ela está aí cada dia mais forte. Então a UERN é fortalecida, ela é composta por mais de 2.500 funcionários, fora os terceirizados, então para que seja feito essa privatização, em tese, ela não existe, ela teria que ser feito o desmanche, o fechamento da instituição UERN. E aí a proposta que o presidente do tribunal deu é que fosse pago R$ 1.500 por cada aluno nas faculdades particulares. Perfeito, só que cada aluno da UERN custa R$ 944. Então não se fala de economia, como também não se falou de economia, como se fechou o Hospital da Mulher de Mossoró, e eu ouvi o próprio juiz, doutor Orlando Oitavara, dizer que não está se falando em economia, está se falando em prestação de serviço de qualidade. Mas aí também criticando, e ao mesmo tempo vou fazer um elogio aqui ao presidente do Tribunal de Justiça, que disse que ia transferir para o Estado do Rio Grande do Norte 100 milhões de reais para que fosse investido na saúde, inclusive a reabertura do Hospital da Mulher. Isso na segunda-feira, mas não vi mais ele fazer esse tipo de declaração. O presidente do Tribunal de Justiça, como o senhor falou, deixou claro que é uma opinião pessoal dele, essa proposta de privatizar a UERN. Porém, também revelou que membros do governo pensam como ele. Embora o governador já tenha se pronunciado, dizendo que não faz parte da política de governo dele privatizar a universidade, o fato de existirem membros do alto escalão do Estado com esse pensamento de privatização da UERN preocupa? Preocupa, colega Regi e telespectadores. Preocupa porque quem está falando é o presidente de um poder. Depois você escuta 2 ou 3 deputados estaduais, que é um outro poder, que é o legislativo, também falando que é favorável à privatização da UERN. Depois você escuta secretários do governo Robson, que é um outro poder, ou seja, os 3 poderes do Estado do Rio Grande do Norte falam em privatizar a UERN. Então isso preocupa. Então a gente tem que jogar água na palha antes dela começar a pegar fogo, porque depois que ela acender já fica muito difícil você apagar. Então as atitudes foram tomadas rapidamente, a própria OAB se posicionou tanto em Mossoró como em Natal na quinta-feira passada e ontem no Conselho Federal da OAB, atendendo a uma reivindicação da OAB Mossoró. O conselheiro Aurínio Giacomelli, que é conselheiro federal da Ordem, que é egresso da nossa OAB Mossoró, foi indicado pela nossa OAB Mossoró, fez um pedido de apoio e moção no Conselho Federal e foi aprovado por unanimidade. E muito provavelmente amanhã na nossa OAB a gente vai receber o reitor para dizer que pode contar com a OAB nesta luta de não fechamento da nossa universidade, que não é somente um patrimônio de Mossoró. E na minha fala lá no Conselho Estadual eu dizia que a OAB era uma instituição patrimônio do Rio Grande do Norte, apesar de ter começado em Mossoró, mas ela caminhou para o estado e hoje tem 6 campos avançados e toda a região oeste é abrangida pela UERN de Mossoró, que aí agora é a UERN do estado do Rio Grande do Norte. Então temos que pesar muito bem essa atitude, pesar muito bem essa polêmica que foi criada pelo presidente do Tribunal de Justiça, e ontem quando eu vi ele dizer num programa de rádio que ele não foi nenhum juiz, vou botar entre aspas, ele não foi nenhum juiz, não foi nenhum desembargador, ele economizou 500 milhões de reais no Tribunal de Justiça e está disponível a ajudar o Estado do Rio Grande do Norte. Aí a OAB, desde quinta-feira, já se posicionou
para mostrar também ao presidente do Tribunal de Justiça que essa economia foi à custa de muito sacrifício do jurisdicionado. A justiça está capenga, deficiência de fórum, deficiência de estrutura, deficiência de servidores, e a gente vem combatendo isso. Na próxima semana, iremos entregar ao presidente do Tribunal de Justiça, ao OAB do Estado do Rio Grande do Norte, entregará ao presidente do Tribunal de Justiça vários reivindicações que são da classe dos advogados e também do jurisdicionado do Estado do Rio Grande do Norte, que estão sofrendo com a deficiência. Nós temos várias aqui, do juizado especial, que tinham 6 servidores, foram demitidos 2, ficou com 4. Está funcionando a vara e a remo, e com muito esforço desses 4 servidores e da juíza da vara, que está sendo diretamente prejudicada e, por consequente, não está dando a real atenção que necessita do jurisdicionado, mas não por culpa da juíza, não por culpa dos membros dessa vara, mas sim pela economia que vem ser feita. Perfeito se fazer economia, perfeito se economizar, perfeito se investir. Agora, você economizar, deixando de investir, prejudicando o serviço, estão a economia. A Câmara Municipal lança neste dia 17 de novembro uma Frente Popular em Defesa da Universidade. A OAB vai participar dessa mobilização? Sim, no momento a OAB está atenta, inclusive, como eu disse, amanhã vamos reunir com o reitor da universidade. Todas as frentes que forem abertas em defesa da UERN, nós estaremos juntos, fazendo um cordão em defesa deste patrimônio que é do Rio Grande do Norte. E aí eu já falo também em nome do presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Paulo Coutinho, que apesar de ter se formado na UFRN, Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas também defende, como todos os conselheiros por unanimidade que estavam na sessão da quinta-feira, defendem a nossa universidade. E a OAB Federal, através do seu Cláudio Lamarque, que está mandando um documento, uma nota de moção e de apoio ao UERN, que a gente vai entregar amanhã ao reitor, também se manifestou e vai estar nessa luta em defesa da nossa universidade. Presidente, há 30 anos a universidade também enfrentou uma grave crise financeira. Na época era uma fundação do município, né, vinculada ao município, e se tentou vários caminhos para salvar a universidade. Foi quando surgiu a alternativa de estadualização da UERN, que inclusive teve um apoio decisivo da Câmara Municipal naquela época. Hoje, 30 anos depois, a universidade novamente se depara com uma grave crise financeira. Qual o caminho que se deve seguir? A universidade continuar estadual, tentar-se outras alternativas? Qual é o futuro que o senhor percebe e enxerga para a universidade? Regi e amigos de casa, eu acompanhei, eu estava na faculdade, na universidade nessa época, eu entrei na universidade em 1986, acompanhei do início até a proclamação da estatuinte da universidade, eu estava lá dos movimentos estudantis e dentro da universidade. E uma das saídas para a nossa universidade, e vale salientar que a crise que a universidade atravessa não é a crise da universidade. A universidade, o seu orçamento é ínfimo em relação ao orçamento do Estado do Rio Grande do Norte. A crise que se enfrenta é a crise de gestão no Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, é uma crise geral. Então, fechar a universidade, ou desmanchar a universidade, ou privatizar a universidade, não vai resolver os problemas financeiros do Estado do Rio Grande do Norte. Então, não é essa a solução para a universidade. Mas aí a gente pode partir, como já foi projeto, aí quando estava no governo federal, quando estava na Câmara Federal, a deputada Sandra Rosado tentou a federalização da nossa UERN. Nós já temos escola de medicina, já somos uma universidade de grande porte. Por que não federalizar? Eu me lembro muito bem que em 86, uma das saídas que estava se dando era também a federalização. Era tentar se juntar com a época, juntar a FURN com a ESAM e transformar isso tudo na Universidade Federal. E à época não foi possível. A solução que foi dada foi realmente pegar esse patrimônio e entregar ao Estado do Rio Grande do Norte numa estadualização, num momento memorável que quem acompanhou hoje lembra que esse momento não pode ser esquecido e essa luta não pode ser perdida. A UERN é do Rio Grande do Norte, a UERN é um patrimônio do governo do Estado do Rio Grande do Norte. E não é ela que está criando dificuldade para as finanças do Estado. Outra alternativa que se debate é a questão da autonomia financeira da universidade. A universidade hoje ela é vinculada à Secretaria da Educação, ela não tem um repasse mensal para ela administrar? Como é que funciona, doutor, isso? Na verdade, a UERN ela não tem autonomia financeira.
todas as contas da UERN são vinculadas à Secretaria do Estado, né? Então, o que é que acontece, o que é que vem se pedindo? Que tem uma autonomia, e eu vou explicar numa linguagem bem simples, seria como a Câmara Municipal, seria passados duodécimos, e aí o gestor, eu vi uma entrevista do reitor Pedro Fernandes um dia desse, numa emissora de rádio, ele dizia que seria muito mais fácil gerir as crises locais quando ele teria autonomia para saber a quem pagar e quando pagar. E quando isso passa a ser do Estado, nós temos aí servidores com 4, 5 meses de salário atrasado dentro da própria UERN, 2 meses, 3 meses dos terceirizados. Tivemos agora uma parada dos terceirizados que parou toda a estrutura da UERN. Então, essa gestão descentralizada, essa autonomia financeira facilitaria dessa forma, mas continuaria da mesma forma, o orçamento geral do Estado, simplesmente o Estado passaria para a universidade em forma de duodécimo, ou seja, o orçamento da UERN dividido em 12 parcelas ficaria passando para que ela tivesse autonomia financeira e gerisse os seus recursos de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que exige o local. Esse orçamento com base no percentual correspondente à receita geral do Estado, né? Seria mais ou menos assim, como existe inclusive em outras universidades estaduais, como a Universidade Estadual da Paraíba, que goza de autonomia financeira também. Isso, lá no Orçamento Geral do Estado você tem uma rubrica específica da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Claro que os professores estão no cômputo geral da folha de pagamento do Estado, mas aí tem uma célula separadora desse. Então, essa autonomia financeira seria para que separasse esse orçamento e que ele fosse repassado, claro que seria só para as despesas gerais de custeio e não a folha de pagamento. A folha de pagamento continuaria sendo mantida pelo Estado do Rio Grande do Norte. Mas os demais contratos, aí os senhores vão ter que observar que do orçamento geral, 0,6% ou 6% desse orçamento seria as demais despesas. Então, se você aplicar isso sobre o orçamento do Estado do Rio Grande do Norte, será 0,001%, ou seja, uma quantia insignificante para o volume de recursos que é arrecadado e é gasto pelo Estado do Rio Grande do Norte. Que seria, inclusive, um gesto muito interessante do governo em defesa da universidade. O governo que fala que não pretende privatizar, poderia aproveitar esse momento e oferecer à sociedade essa prova de que valorizar a universidade através da concessão dessa autonomia financeira. Nós estamos conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mossoró, Dr. Canindé Maia, sobre a situação da Universidade Estadual, e no próximo bloco nós vamos fazer comentários a respeito também de outros temas. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando com o Dr. Canindé Maia, ele que é presidente da OAB Mossoró. Doutor, a OAB recentemente participou de uma mobilização contra o fechamento do Hospital da Mulher. Inclusive foi aberto um diálogo com a Justiça Federal que tem uma sentença, né, um acordo homologado em sentença, que foi quem determinou, na prática, o fechamento do hospital. Avançou alguma coisa, assim, em relação ao fechamento do Hospital da Mulher, no sentido de reverter essa decisão? Regi, o que avançou foi o desmonte, né? Isso avançou diante de um acordo, né? E aí eu volto a dizer que foi um acordo feito entre as partes, né, governo do Estado, na pessoa do senhor George Antunes. Nós tivemos aquela audiência pública aqui na Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Junta Interventora, né, e esses atores chegaram ao juiz, doutor Orlando, e disseram: olha, a gente não tem condição de manter, mas tem condição de passar. À época se falava em 750, chegou ao número de 1.750.000 mensal para mim, para gerir todos os atendimentos do Hospital da Mulher. E isso permaneceu e começou logo a partir da homologação, no dia 28 de setembro, começou-se a se desmontar o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher está totalmente desmontado, saiu o Diário Oficial do Estado, já saiu com a remoção de todos os servidores, todos se apresentaram na segunda Regional de Saúde e foram transferidos e remanejados de acordo com o decreto que estava no jornal, né? Estou acompanhando mais de perto os funcionários do Hospital da Mulher
nenhum momento estão defendendo seus empregos, porque está aí a prova, eles foram transferidos para outros setores, nenhum estava defendendo seus empregos, pelo contrário, estavam defendendo a necessidade de termos em Mossoró 1.100 procedimentos mês de ginecologia e obstetrícia. A Casa de Saúde de Ser Rosado não vai comportar 1.100 procedimentos, é a média mensal que nós temos, entre 1.000 e 1.100 procedimentos. Então, a Casa de Saúde de Ser Rosado, com todo o plus que foi dado, ela não vai chegar a isso. Então, vai continuar em 300, 400 pessoas para outras regiões para ser atendido, como Russas, aqueles que têm uma melhor condição financeira, levam as suas esposas para Fortaleza, para Natal, ou para outros centros, para que possam ter os seus filhos, não vão ter em Mossoró. Então, isso vai continuar. A maternidade e Hospital da Mulher é necessário para a cidade de Mossoró para que tenha essa continuidade dos dois serviços. Com esse fechamento, a gente vai ter uma deficiência e vai continuar. Vamos ver que esse plus, nós tínhamos em média 600 procedimentos na maternidade Almeida Castro. Eu disse aqui na audiência pública e volto a repetir, essa quantidade de procedimentos era feito também antes da intervenção. E queria que o telespectador entendesse que a intervenção não foi porque o serviço estava sendo mal feito ou não estava sendo feito. A intervenção foi feita por outros problemas judiciais e jurídicos, ou seja, atraso de pagamento de fornecedores, atraso de pagamento dos servidores, dos empregados do hospital e do seu fundo de garantia. Então, essa intervenção foi feita pela segunda vara do trabalho e não foi feita por falta de atendimento. Então, os 600 procedimentos já eram feitos. Então, não teve nenhum plus. Talvez, pelo grande volume de recursos que está indo para a PAMIM, para a maternidade Almeida Castro, talvez o serviço tenha melhorado a qualidade, mas a quantidade permanece a mesma. Então, com esse plus que está sendo dado, o que nós tememos, o que é temido por todos, é que não chegue a atender os 1.000 ou 1.100 procedimentos que Mossoró necessita de ginecologia e obstetrícia. Outro tema que a OAB vem acompanhando é a proposta de emenda à Constituição 241, que estabelece um teto de gastos para a União para as próximas décadas, inclusive. Recentemente, a OAB participou de uma reunião da Comissão de Educação aqui na Câmara Municipal, que discutiu também essa proposta, e o senhor, na ocasião, revelou que a Ordem está tomando umas providências em relação a essa PEC? Na verdade, Gil, o que vem acontecendo a nível nacional é que a PEC limita os gastos públicos, corrigido pela inflação. A dívida pública precisa de um controle, nós falávamos aqui em off, a dívida pública precisa de um controle, mas esse controle não precisa que seja feito a sacrifício. Eu costumo dizer que nós temos um tripé super importante na nossa receita, no nosso país. Saúde, educação e segurança pública. Esse tripé é super importante. Então você não pode, em detrimento desses três setores, principalmente saúde e educação, a educação que nós debatíamos aqui na Câmara na segunda-feira, ele não pode ser sacrificado em função de uma limitação de gasto. Então, a OAB se posicionou contrário a essa limitação de gastos, ou seja, de investimentos em saúde e educação em áreas importantes. E vai, como já foi aprovada em duas votações, a PEC 241, ela já foi aprovada na Câmara Federal e foi para o Senado, e vai à votação a PEC 55, que é a mesma 241, que ela foi para o Senado e colocou o novo número, que é PEC 55. A PEC 55, que vai ser votada no Senado, e aí uma data que a gente não esquece, vai ser dia 13 de dezembro, dia da nossa padroeira, Santa Luzia, acho que, salvo engano, dia 12 ou dia 13, mas vai ser muito provavelmente no dia 13 ou dia 12, vai à votação essa PEC, e se for aprovada, vai à sanção presidencial. Aí sim, a OAB vai estudar, entrar com um ADIM, que é discutir a inconstitucionalidade desse projeto de lei. Por quê? Porque ele está ingerindo em todos os poderes, ou seja, o Poder Executivo mandou uma lei que vai ingerir no orçamento do Judiciário e no orçamento do Legislativo. Então, isso é inconstitucional, apesar dos poderes serem independentes e harmônicos, seus orçamentos é uma peça única, mas são independentes. Cada poder tem a gestão do seu orçamento. Então, a OAB vai estudar, inclusive o professor Lemuel, na segunda-feira, deu uma informação que eu não conhecia, e confesso que não pesquisei depois da informação dele, mas ele disse que um dos pareceres do Senado é pela inconstitucionalidade da PEC, do projeto de emenda à Constituição. Eu não vi esse parecer,
e confesso que vou dar uma pesquisadazinha ao longo dessa semana, mas que a OAB também está com a sua equipe, a sua comissão de Constituição, analisando a inconstitucionalidade do projeto de lei. E assim que for aprovado, a OAB vai ao STF para ter essa discussão acalorada da inconstitucionalidade da PEC 241, PEC 55 agora no Senado. Até porque, doutor, se o governo federal procurar melhor, vai certamente encontrar outras formas de economizar que não na saúde e educação. Isso, e quando você cria essa limitação, deixa-se de se observar, e na segunda-feira nós tratávamos disso aqui na Câmara Municipal, a população ela cresce, vamos dizer que ela cresce a média de 5% ao ano. Se você corrigir pela inflação dita pelo IGPM, vamos dizer que tem uma inflação de 6,35%, então automaticamente o orçamento só foi corrigido 1,55%, porque 5% da população cresceram as demandas, cresceram as necessidades. E mais ainda, imagine na área de saúde, que a população a cada dia fica mais velha. Imagine na área de saúde que mais de 2,5 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde e vieram para o sistema SUS. Então, é impossível você ter esse congelamento, esse regramento durante 20 anos, e o projeto de lei diz que poderá haver uma avaliação nos 10 anos seguintes, ou seja, a partir do 10º ano pode haver uma reavaliação. Então, é muito perigoso essa limitação, talvez o governo não consiga trabalhar com essa limitação. Claro que se a vontade política for de investir mais em saúde e educação, ele vai deixar de investir em outras áreas e vai investir em saúde e educação. Mas é muito perigoso você dar essa carta ao governo para que ele use a vontade política. Muito provavelmente, fiz aqui em audiência pública e digo agora aos telespectadores que o ministro da Saúde, ele trata o SUS de forma diferente. Ele é oriundo de plano de saúde, ele é oriundo da saúde privada, né? Então, talvez nós podemos aí ao longo de um ano termos problema com a nossa saúde pública, que já vem se arrastando depois, quando se acabou a CPMF, que gerava 43 bilhões de reais para a nossa saúde pública. Quando acabou em 2007 a nossa CPMF, o governo Lula mandou vários projetos de lei para criar um outro imposto para sustentar a saúde, e isso não foi possível. E aí os governos realmente deixaram de investir o que a saúde necessita e o que a população do Brasil merece. Doutor, o senhor do primeiro bloco falou que a gente vive a era do judiciário. De uns tempos para cá, o Supremo Tribunal Federal vem tomando umas decisões muito, digamos, que refletem diretamente na vida do cidadão, como, por exemplo, a decisão que faculta ao governo cortar o ponto, e descontar em folha do servidor que fizer greve, servidor público. O senhor acha que o judiciário ele está legislando? Ele está fazendo uma função que não é dele, né? E aí você fala do ponto do servidor, eu digo uma mais grave: o cumprimento de pena daquele que foi condenado em segunda instância. Aí você tira toda a presunção de inocência. Ontem nós debatíamos isso na OAB, ontem nós estamos com um seminário lá na OAB, queria convidar os amigos de casa que quiserem participar. Ontem nós tivemos 3 temas e hoje continuaremos com direito criminal e penal, um tema palpitante. Um dos que nós discutimos ontem lá é a execução da pena do condenado em segunda instância. Imagine só, ele é condenado em segunda instância, entra com recurso extraordinário para o STJ e passa 2, 3 anos e ele é inocentado, e ele cumpre pena. Ele tem direito de indenização? Tem não. Ele sofreu 3 anos na cadeia, ninguém vai indenizar, nem a moral, nem o que ele passou de perder de patrimônio por estar trabalhando. Então, é mais uma decisão que o STF vem mudando o entendimento. Até 2007 nós tínhamos realmente esse entendimento de cumprimento de pena em segunda instância, depois foi alterado e agora voltou-se a se entender, ou seja, o princípio da inocência é substituído pelo princípio da culpa, ou seja, se você for condenado em segunda instância, você já passa a cumprir a sua pena. É esse entendimento do STF. Então, o STF vem tomando algumas atitudes que deveria estar na mão do legislador. Então, o legislador tem que tomar posse do seu poder de legislar. O Executivo executa, a Câmara Federal e Senado legisla, e o Judiciário aprecia as demandas que chegam a ele. E as demandas que estão chegando ao Judiciário, ao STF, foi um habeas corpus de São Paulo, que aí ele negou liberdade provisória a essa pessoa, dizendo que quem tinha condenação em segunda instância teria que ficar recluso até o
a apreciação, ou seja, a nossa Constituição foi rasgada ao meio e talvez em 4 partes, porque no artigo 5º diz que ninguém será levado, tirado da sua liberdade quando ainda couber algum recurso, ou seja, ninguém será tirado da sua liberdade enquanto não tiver pena transitada em julgado. Então, a pena só transita em julgado depois da última instância. E os senhores têm que entender que no Brasil nós temos o STJ que aprecia essas questões. Não é o STF que vai dizer que você vai ficar preso a partir de uma segunda instância. Imagine só uma pessoa que é condenada pela Justiça Criminal do Estado do Rio Grande do Norte, na primeira vara criminal, e o Tribunal de Justiça aqui, a Câmara Criminal, ratifica essa decisão. E você recorre para o STJ num recurso extraordinário, já vai ser recolhido à prisão, vai começar a pagar pena numa prisão que a qualidade é conhecidamente fracassada. O sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte do Brasil está fracassado. Nós temos um absurdo de presos precisando de cumprir pena, porque alguns alvarás de prisão não foram emitidos. Nós já temos um sistema carcerário estourado, com gente pendurada pelas paredes. A gente chega no sistema penitenciário, e ontem eu fiz uma visita institucional na penitenciária federal, é outra história. Parece que você está nos corredores das penitenciárias americanas, né, quando você compara a Mário Negócio com a penitenciária federal, e você tem um depósito de homens, de mulheres, você joga tudo ali dentro de qualquer forma. Então, esse sistema que é falho, imagine só com cumprimento de penas em segunda instância. Então, você tem uma pena ratificada pelo Tribunal de Justiça, entrar com recurso para o STJ, essa pessoa vai ser recolhida, vai passar 1 ano, 2 anos ou 3 anos recolhida como prisão provisória. E lá na frente, o STJ diz que ele é inocente. O que é que acontece com esse cidadão? O que é que acontece com a família desse cidadão? Né? Então fica a pergunta e fica o pensamento. Espero que os senhores ministros do STF realmente refaçam esse entendimento que diverge com nossa Constituição, que diverge com pactos internacionais que o Brasil é signatário. Realmente preocupante. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa. A gente gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no programa Legislação. Amigo, eu agradeço a você, Regito, sempre à disposição para estar aqui debatendo temas, né? Nós vivemos a nossa cidade, você como jornalista, eu como advogado, como membro de Mossoró que somos, né? A gente escuta e sempre gosta de defender a nossa cidade, gosta de discutir temas importantes, e como presidente da OAB não posso me furtar ao bom debate, ao debate de ideias, ao debate de entendimentos jurídicos, entendimentos como cidadão. Então, estou à disposição e agradeço a você e à TV Câmara pelo convite, e um abraço a todos de casa. Conversamos hoje com o doutor Canindé Maia, ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Mossoró. Sempre um bate-papo muito enriquecedor sobre temas atuais e de interesse público. E a você que nos prestigiou com o carinho da sua audiência, muitíssimo obrigado e até a próxima.